Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui nos estúdios do Expresso já estamos muitíssimo bem acompanhadas de uma pessoa que dá corpo às profundezas da alma humana com palavras, que faz questão de sentir ao ouvido antes de imprimir em escritos. Há quem a trate por Paulinha, outros preferem Paula ou Ana Paula, talvez por nela habitar um fluir e fruir de vidas indissociável do nascimento no sul de Angola e das lutas de libertação e exaltação africanas e femininas. Poeta e professora, fez e faz história com paixão literária e investigação académica. O Tribeca Festival Lisboa está de volta com grandes conversas. Giancarlo Esposito com Albano Jerónimo e Eddie Falco, Química Teatral com Daniela Roy e muito mais. 3 dias de talks, filmes e podcasts. De 30 de outubro a 1 de novembro. Compra já o teu bilhete em tribecalisboa.pt. Com apoio BetClick, Mel, Toyota e Vila Moura. Bem-vinda, Ana Paula Tavares. Parabéns pelo Prémio Camões, mais uma vez, recém-atribuído neste 2025, em que a sua primeira obra, Ritos de Passagem, celebra 40 anos de publicação. Com a passagem do tempo e todas as vivências que, entretanto, foi acumulando, encontra novos significados nas palavras que escreveu lá atrás? Sempre. Muito obrigada por me terem convidado. E ainda bem que falou em ritos de passagem, porque ultimamente, e não só por causa do prémio e das entrevistas a que o prémio provoca, digamos assim, eu senti muita necessidade de voltar a esses princípios, a uma linguagem que eu escolhi e que tinha, digamos, alguns frutos da nossa, do bioma angolano, das coisas que são angolanas e que tinha das coisas que são angolanas e das coisas que chegaram a Angola, não é? Entre os muitos trânsitos, os milhares de migrantes que foram fazendo aquela entidade histórica, social, psicológica e linguística que é a Angola dos nossos dias. E eu senti muita vontade de voltar a esses frutos como uma forma de continuar a falar uma linguagem de mulher e de perceber, não é, esses lugares de aproximação e relação entre mulheres e frutos. E percebi que havia muitos outros que estavam por dizer, por nomear, por tratar poeticamente, e que talvez fosse importante um novo ciclo de frutos, não é? Para ser tratado, para ser outra vez transformado em objeto do poema. E se eu for capaz, é talvez uma revisita aos ritos de passagem e o preparar-me para lidar com outros ritos de passagem, porque as nossas vidas são permanentes rituais de passagem. E eu aprendi com as mulheres do sítio onde eu nasci que a vida delas é um permanente ritual de passagem para o qual elas são muitas vezes preparadas, não é? É o primeiro ritual de passagem quando elas são preparadas para os primeiros ciclos da vida, para as primeiras menstruações, por exemplo. Portanto, são mulheres que, antes disso, são crianças, não é? A partir do aparecimento dos seus ciclos, não é? Elas passam a ser mulheres.
E, portanto, há toda uma preparação para o casamento. O casamento é em si um outro ritual de passagem. E depois disso há os filhos e o crescimento dos filhos, não é? E depois disso a preparação para o ritual final, que é, digamos, o fim, não é? E há uma certa gestão desses mesmos ciclos e uma certa tranquilidade em relação ao envelhecimento que nós, que somos mais tributários das sociedades, das cidades, quer sejam cidades africanas ou cidades europeias ou de outros universos, nós vamos perdendo essa mesma tranquilidade. Portanto, os ciclos da vida não são tão ciclos como deviam ser e como foram para as nossas antepassadas. Eles transformam-se em exigências do cotidiano que depois regem a nossa vida segundo princípios que não são aqueles para os quais estaríamos preparadas. Daí eu pensar que o sofrimento é maior, a inquietação é maior e a preparação é menor para enfrentar estes cotidianos difíceis em que se transformaram as nossas vidas. E nos ciclos de passagem da sua vida, teve quem a orientasse e desse a mão para os atravessar? Nem sempre. O que, por vezes, desencadeou grandes fúrias da minha parte. Às vezes eu pensava, mas porquê que as amigas mais velhas, não é? Ou a mãe, ou a madrinha, nunca conversaram comigo para essas fases do crescimento de uma rapariga, depois mulher, depois revolucionária. Tudo isso foram coisas muito conquistadas sozinha e às vezes mal, porque não se têm os códigos de decifração de cada uma dessas mudanças, que às vezes são violentas, não é? E eu nunca encontrei muitas respostas nas pessoas que estavam à minha volta para essa mudança, para a necessidade da mudança e para a informação de que isso iria acontecer naturalmente e que eu deveria estar preparada para um facto físico e todos os factos psíquicos que acompanham essas coisas do físico, do crescimento, das mudanças do corpo, de lidar bem com esse corpo. Eu nunca tive muita coisa à disposição, mas só tive a compensação da leitura, não é? Sempre li mais do que aquilo que era necessário e sempre procurei ler coisas que às vezes até nem eram para a minha idade e, portanto, muito dos sentidos das coisas que lia me escapavam, não é? Mas no meio desse falta de descodificar as coisas, também houve informação que me chegou, porque estava lá escondida nos livros, porque eu nem sempre disse às pessoas que livros é que estava a ler, não é? Portanto, as proibições foram, de certa maneira, torneadas, não é? Por uma pessoa que tinha uma voracidade grande da leitura e lia a uma velocidade muito grande. E como é que se dava o acesso na Willa a essas bibliotecas proibidas? Olha, eu tive a sorte primeiro foi a grande descoberta da biblioteca do liceu. Antes disso, na escola primária, o meu acesso ao livro era muito limitado, mas eu lembro de juntar dinheiros que às vezes me davam, um dinheiro para isto ou dinheiro para aquilo, juntar e começar a comprar livros. Os primeiros livros que eu comprei, lembra-me que era da coleção Formiga. Eram uns livrinhos pequeninos, quadrados, e que existiam uns para raparigas da coleção Formiga e uns para rapazes da coleção Papagaio.
E eu lia os dois, não é? Depois, mais tarde, apareceram uns livros que tinham texto e depois desenhos, que talvez para não cansar muito o leitor. Mas sem dúvida que a primeira grande biblioteca que eu descobri foi a Biblioteca do Liceu, onde felizmente uma bibliotecária que talvez não tivesse formação de bibliotecária, portanto era uma senhora que trabalhava ali, não tinha formação de bibliotecária, mas humanamente tinha uma grande formação e percebeu da minha necessidade de leitura e me deixou ler todos os livros que existiam na biblioteca sem censura. É verdade que os livros que chegavam à biblioteca já tinham sido previamente censurados, mas mesmo assim havia livros que estavam na biblioteca e nós não éramos autorizados a ler, e ela deixou-me ler tudo. Depois disso foi a descoberta das bibliotecas particulares. Os pais dos amigos, os pais das amigas que tinham estantes de livros e quase sempre uns livros cuja lombada era visível, não é? E uma segunda fila de livros destinada a ser lida só por alguns iniciados. E eu fui tendo acesso a essa segunda lombada de livros. Os primeiros Jorge Amado da minha vida surgiram aí escondidos nessa segunda prateleira. Depois havia uma outra instituição na minha cidade, na cidade de Lubango, que era uma cidade muito conservadora, muito limitada, mas mesmo assim havia um senhor dono da livraria Lelo que gostava que os jovens lessem e portanto deixava-nos, haviam 2 sofazinhos assim escondidos na livraria Lelo e nós íamos para lá e líamos, e muitas vezes ele nos dizia: olha, eu acho que tu já podes ler isto, e punha nas mãos um livrinho que no dia seguinte muitas vezes o homem da PIDE vinha apreender, mas nós já tínhamos lido. Pois. E quem lia depois contava aos outros aquilo que tinha lido. Portanto, era assim uma espécie de cadeia da leitura que era transmitida de uns para os outros. Portanto, nesse aspecto tive muita sorte, porque todas as proibições foram sendo ultrapassadas e todas as interdições por estes acasos que podiam não ter acontecido na minha vida, mas aconteceram. Eu conheci as 2 pessoas que foram responsáveis pelas famosas publicações em Bondeiro, que eram feitas no Lubango, que eram feitas na gráfica da Willa, que ficava assim, 500 metros da minha casa, e eu conheci muito bem os 2 homens responsáveis por aquela coleção que haveria de ser proibida pela PIDE. E a coleção essa que tinha contos dos que viriam a ser os grandes escritores angolanos e que tinham poemas de outros grandes escritores angolanos, não é? E portanto eu conheci esses senhores que também gostavam de nos meter o bichinho da leitura, não é? Portanto tive sorte. E também da subversão, não é? Havia também aqui e há o medo, imagino eu também, que paire no ar, por muito que nós contornemos uma série de barreiras que vão surgindo no caminho, o medo continua lá. Como é que se lidava com o medo? Ou como é que lidava com o medo? Digamos que aos 17, 18 anos, o medo tem várias caras, né? E coincide também com uma idade em que nós fazíamos vários exercícios para enfrentar o medo, né? Era aquela idade em que éramos desafiados, por exemplo, por colegas mais velhos. Tu não és capaz de ir ali ao cemitério às escuras, à noite, não é? E portanto era quase uma afirmação da personalidade, ir lá e dizer, não, eu consegui ir, não é? Tu não consegues ficar, o Lubango é frio, porque é planalto. E então uma outra desses rituais a que nós éramos
submetidos pelos colegas mais velhos, era: não consegues deitar-te no chão frio à noite e contar as estrelas, por exemplo. E passávamos isso. Portanto, os medos eram também desafios. E nós fomos ultrapassando esses medos, porque essa ideia também de entrar na zona das coisas proibidas, não é? Era aliciante, não é? Havia um mundo de interdições e de proibições que era completamente aliciante. Portanto, ao mesmo tempo, sim, havia o medo. E nós lidávamos permanentemente com esse medo. Mas, ao mesmo tempo, também havia essa ideia de um paraíso, de um fruto proibido, qualquer coisa muito boa que estaríamos a perder se não nos confrontássemos com isso, não é? Portanto, é o que eu digo, muita sorte que tive, não é? Muita sorte. E que lembra-se estava a dizer, dos livros que eram proibidos ou não de tão fácil acesso? Lembra-se dos primeiros que acedeu e que leu? Lembro-me, e depois há ali uma fronteira entre o antes e depois de entrar para a faculdade. Depois de entrar para a faculdade, havia professores que eram muito jovens, porque foram assistentes dos professores de carreira daqui, de Portugal, que foram mandados para o Lubango para se encarregarem das cadeiras, uma vez que o curso que nós fazíamos, o curso de História feito no Lubango, tinha as mesmas cadeiras, a mesma carga horária, tudo igualzinho, as mesmas bibliografias que tinha o curso aqui em Portugal. Mas os senhores professores catedráticos mandaram para o Lubango os seus assistentes, que eram muito jovens. Eu tive professores com 25 anos, não é? E que, portanto, nos deixaram ler tudo e mais alguma coisa, não é? Inclusive foram eles os primeiros a meter-nos nas mãos coisas que nem sequer estavam traduzidas em português, não é? Eu lembro-me de ter lido Gabriel Garcia Marques em espanhol. Não estava ainda traduzido em português, não é? Este foi já depois de entrar na faculdade. Antes de entrarmos na faculdade, além daqueles livros que todas as meninas eram incentivadas a ler, de uns gostávamos, de outros pareciam coisas assim muito fantasiosas e que não faziam muito sentido. Estou-me a lembrar, por exemplo, das Pupilas do Sr. Reitor, que nós líamos e achávamos que tudo aquilo era assim uma fantasia muito completa. Enfim, mas alguns livros nós éramos incentivadas a ler, não é? Mas, como eu disse, desde logo nas bibliotecas, na segunda fila das bibliotecas dos pais dos amigos, ou de alguns pais de alguns amigos, nós encontramos o Jorge Amado Proibido, por exemplo, não é? Encontramos, esse talvez tenha sido aquele que primeiro mexeu um pouco connosco. Disse: não, este está muito próximo, não é, das nossas realidades, dos nossos cotidianos, não é? Quando um homem escolhe, não é? Quando um autor escolhe como protagonista dos seus livros, não é? Os bandidos, os desordeiros, os sem-abrigo. Era uma forma nova de fazer literatura, porque a outra literatura que éramos incentivados a ler eram só de pessoas muito bem comportadas. As meninas se portavam muito bem, até o dia em que se casavam muito bem, não é? E começavam novamente uma família muito bem, tudo era assim, não é? E de repente cai-nos nas mãos a bandidagem, não é? A malandragem toda dos velhos marinheiros, não é? De gente que vai buscar a pessoa que já está morta, não é? Mas mesmo assim que é embebeda para poder tirar da igreja, onde as tais filhas bem comportadas queriam fazer um funeral como manda a lei, e os bandidos dizem: este homem não merece um funeral todo direitinho, ele tem que ser
tirado daqui, não é? E nós dissemos, isto é uma maravilha, não é? Afinal, os bandidos, os fora da lei e os outros têm podem ter uma existência real, ainda que seja nos livros, porque era uma sociedade que tentava dizer-nos que o mal não existia. E, no entanto, naquele cotidiano, o mal era permanente, diário. Não só o mal, no sentido em que era uma sociedade profundamente dividida, era uma sociedade branca que não olhava a sociedade negra, era como se a sociedade negra não existisse, como mesmo dentro dessa sociedade branca, não é, que ia à missa todos os domingos, não é? Nem toda a gente era bem comportada, não é? E havia coisas terríveis e violência e crimes, mas nós não éramos ensinados a não olhar para isso, a viver como se isso não existisse. Quando nos caem nas mãos os primeiros Jorge Amado, quando nos caem nas mãos os Steinbeck da vida e outros, não é? Afinal, existe, mesmo que seja na ficção, existe uma maneira de dizer, nomear que é estranho, mas tem alguma coisa de novo, não é? E portanto foi toda a descoberta desse imaginário. Como é que, a partir desse mergulho na literatura, enquanto leitora, e depois transita para a escrita, sabemos que a publicação foi mais tardia do que a iniciação, mas como é que sentiu essa vontade, esse apelo, e como é que começou a colocar para o papel os pensamentos? Isso, desde que eu aprendi a escrever e a ler, eu comecei a escrever. Eu costumo dizer que cada um usa as armas que pode, não é? E, portanto, não sendo propriamente uma grande beleza que, segundo as normas da altura, não era loira, não era alta, não era magra, não sei o quê. Mas é uma grande beleza e eu vi fotos desses tempos, portanto os tempos estavam errados. Mas o paradigma não era esse, é verdade, não é? E para não podendo seduzir pelos outros motivos, comecei a seduzir rapidamente pela palavra. Era eu que fazia as redações dos colegas, não é? Isso era uma forma de exercer o poder, não é? Fazia pequenas peças de teatro que depois nós vizinhos ensaiávamos e representávamos na rua uns para os outros, não é? E nessas peças de teatro eu podia ter um papel principal, nem que fosse o papel de dirigir os outros. Portanto, eu sempre escrevi pequenas histórias, mesmo antes de mais ou menos na altura em que entrei para o liceu e por aí. Escrever e cantar eram coisas que eu fazia muito. Cantar? Depois cantar, não, mas exato. hoje já não sei cantar. Mas tem uma voz. Não, já não sei cantar, mas cantei muito e gostava de cantar. Então, isso foi-me dando vontade da escrita, né? Sempre tive agendas e diários e tomei notas, né? Agora, realmente eu por volta dos 18, 19 anos, sou surpreendida com a grande tarefa de tentar mudar Angola, de tentar fazer alguma coisa por Angola. Não digo que eu logo nessa altura tivesse consciência de me inscrever na luta armada ou tomasse posições políticas fortes, mas houve maneiras, sobretudo a partir da orientação, nós éramos orientados por pessoas mais velhas, houve maneiras de tentar participar e alfabetizar, e sobretudo alfabetizar adultos, foi uma das primeiras iniciações, não é? Nesse caminho da diferença.
E, portanto, a escrita começou logo a ser guardada na gaveta. Continuei a escrever, mas achei que era muito mais importante alfabetizar, escrever comunicados, fazer um outro tipo de atividades. Porque a escrita é muito solitária, exige muito investimento e exige muito trabalho. E nessa altura eu achava que a prioridade era, além de dar as minhas aulas, comecei muito nova, além das aulas e para além das aulas, esses caminhos de alfabetização, alfabetizar adultos sobretudo, era uma tarefa que eu tinha para que as coisas não continuassem a ser como eram naquela altura. Como é que surgiu esse chamamento, em concreto? Essa mobilização por uma Angola independente, livre? Não foi assim, não foi uma coisa que tenha surgido no interior de mim, embora desde muito cedo eu tinha a noção de que qualquer coisa não estava bem. De que vivia uma sociedade muito injusta, muito cruel, e onde as pessoas não tinham o lugar que deveriam ter. Mas nós éramos rodeados por pessoas mais velhas que estavam atentas e que estimulavam aquelas pessoas nas quais elas sentiam uma certa inquietação, uma certa consciência, não é? E eles incentivavam a dizer, bom, vamos, esta aqui, vamos lá pegar nela e ver se é capaz, né, de pelo menos ensinar a ler alguém, ou ensinar a ler um grupo, ou preparar um grupo para ir ensinar a ler, né? Mesmo quando eu cumpria com os procedimentos da igreja, porque eu tive uma educação católica e muito fervorosa, a minha madrinha era muito cumpridora, mas mesmo durante todo esse tempo em que eu estive na igreja, e estive na igreja de boa fé, né? O meu corte com a igreja foi tardio, foi aí por volta dos 16, 17 anos, e custou-me um grande sofrimento, mas antes disso eu participei em muitas atividades que eram chamadas campismo missionário. Era uma coisa colonial, absolutamente colonial. Sim. Era uma coisa de olhar o outro, não é? E estava dentro daquelas normas de evangelizar os indígenas, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós éramos levadas, um grupo de meninas, por exemplo, com senhoras mais velhas, e íamos para o campo ensinar as mulheres, por exemplo, a dar banho aos bebés, a vestir os bebés, a fazer pequenas coisinhas, muito fraldinhas e botinhas e touquinhas e coisas para os bebés, como se essas mulheres não tivessem um ensinamento de séculos de como tratar dos seus filhos, né? Mas nós éramos preparadas para isso e seguíamos esse caminho. Eu fiz participei muito nisso. Em vez de ter férias, ia para esse campismo missionário. Com toda a debilidade desse projeto, né? Era um projeto, como eu disse, profundamente colonial, mas isso também me forçou a olhar o outro com outro olhar, não é? E a serenidade daquelas mulheres e a forma como elas aceitavam ou resistiam, não é, a tudo quanto nós éramos tudo quanto nós representávamos, foi um aprendizado. Portanto, eu aprendi aí que era preciso fazer outras coisas realmente, era preciso olhar para aquelas mulheres de uma outra maneira. Foi aí que eu me comecei a interrogar, mas afinal de que lado é que eu estou? Eu estou aqui, eu sou delas ou eu sou destas, né? Afinal, quem eu sou, né? E aí veio-me à memória muitas conversas que eu tinha tido com a minha avó, uma das minhas avós angolana. Eu tive duas avós importantes na minha vida, uma portuguesa, uma angolana. Nomes?
Sim. Estamos a saber. Para honrá-las. Para trazê-las Sim. também. A portuguesa chamava-se Felicidade e eu devo-lhe até hoje não me chamar Felicidade. Porque Com satisfação? sim, porque a lógica dela, e eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre isso. Infelizmente a outra morreu quando eu tinha 10 anos e portanto não tive conversas de adulta com pois. ela, mas com a minha avó Felicidade tive muitas conversas de adulta e a lógica dela, a forma como ela me contou a história, eu acho que é imbatível, porque eu fui a primeira neta. A minha avó teve 11 filhos, né? Filhos e filhas. E portanto a minha mãe é uma das mais velhas e foi a primeira a casar e eu nasci. E o meu pai, que gostava muito da minha avó, não era filho dela, filho era a minha mãe, quis que eu me chamasse como a minha avó. E a minha avó foi ter com o meu pai e disse-lhe: se tu dás a essa miúda o nome de Felicidade, eu nunca mais te falo. Porque eu chamo-me Felicidade e sou a mulher mais desinfeliz que existe na vida. Eu achei que isto era imbatível e, portanto, acho que devo isso à minha avó. Então, o meu pai, como estava na altura a ler um livro de Joaquim Passo de Arcos, chamado Ana Paula, deu à filha e à caminhonete que ele guiava o nome da Ana Bom, deviam ser assim as duas coisas extraordinárias que ele tinha em mãos no momento, né? Uma filha e uma caminhonete. Então ficámos as duas chamadas Ana Paula. Mas isto para contar, uma avó chamava-se Felicidade e a outra tinha um nome português, Beatriz, e um nome Kwanyama Kamindangolo, que tem qualquer coisa ligada ao arco-íris. Bonito. E era uma mulher realmente muito bonita, muito extraordinária, uma mulher com uma vida curta, né? Mas uma vida de romance, uma vida quase de ficção, né? Como assim uma vida de romance? Ela não era uma pessoa de muitas palavras, né? E eu acho que lhe devo esta minha vontade de sempre escrever com poucas palavras, né? Porque ela não era, mas foi a primeira pessoa a mostrar para mim esse tal mundo, né? E a dizer-me: olha, tu não és só daquele lado, tu és deste lado, né? E isso foi muito importante. Era uma mulher muito sábia, muito orgulhosa da sua existência, tinha sempre os seus panos, como nós dizemos em Angola, muito bem limpos e passados a ferro. Portanto, era uma forma dela não vestir vestidos à maneira ocidental, né? Ela que tinha vivido na vida com duas pessoas brancas, né? Mas nunca abdicou dos seus trajes, dos trajes que ela aprendeu. Nós não podemos dizer que são trajes africanos, porque enfim, também esses trajes africanos são o resultado de tantas misturas, influências, etc. Mas ela nunca abdicou da sua maneira própria de vestir, para fazer a vontade a ninguém. Portanto, essas duas avós, de certa maneira, deram-me o equilíbrio necessário para ter vontade, não é, de pertencer, de encontrar o tal lado de pertença, o tal local de pertença que hoje é substrato e quer dizer, a minha poesia vem daí, não inventei nada, elas sabiam tudo, tinham tudo, né? Eu apenas tentei dizer por outras palavras tudo quanto me foi passado. No início da nossa conversa, a determinado ponto, falou sobre a linguagem da mulher e eu fiquei com esta pergunta: qual é a linguagem da mulher? Bom, essas mulheres dos pastores falam línguas que eu não falo, né? Desde pequena, em minha casa, o meu pai e a minha mãe falavam português,
é a madrinha que me criou, falava o português e as línguas locais eram absolutamente interditas. As Bantu. Sim. Mas, por exemplo, a minha avó connosco falava português, mas falava com as outras mulheres em Ochiquanyama. Uhum. E havia outras mulheres que falavam Rovamuila e outras Nhaneca, enfim, outras línguas dali. E é realmente muito engraçado quando me diz essa linguagem das mulheres, que há fórmulas, não é? Fórmulas fixas dentro de algumas dessas línguas. Portanto, eu não sou especialista e posso cometer erros a tentar explicar, mas há fórmulas fixas, por exemplo, no cumprimento, o cumprimento das mulheres, a forma como elas se saúdam umas às outras não é igual à forma como os homens se saúdam uns aos outros. E o cumprimento das mulheres para os homens também não é igual. Portanto, há fórmulas, há protocolos de linguagem que se ajustam às diferentes situações. Por isso é que eu falo muitas vezes nessa linguagem de mulheres, porque elas tinham essa maneira melodiosa e suave de se saudar umas às outras, não é? Quando se encontravam, perguntar pelos filhos, perguntar pelos sonhos, perguntar por se tudo estava bem organizado, se tudo se tinha passado bem. E eu até hoje sou devedora dessas fórmulas e muito invejosa de não falar a língua, muito invejosa, sim. Qual das duas avós pediu que contasse a história das mulheres da família? A minha avó portuguesa, a minha avó Felicidade, que nasceu em Castelo Branco e com 20 anos e uma filha já crescida e grávida da minha mãe, foi para Angola. E, portanto, a minha mãe já nasceu em Angola. E a minha avó disse-me muitas vezes, tu és a primeira pessoa que estudou, era a sua maneira de dizer, ela era analfabeta, e foste a primeira pessoa da família que estudou, portanto tens a obrigação de contar a história, a minha história, a da outra tua avó, a da tua mãe e a tua. E eu até te vou dar um título para essa história. O título é As Filhas da Pouca Sorte. Eu nunca fui capaz de escrever. Por causa do título. Não foi por causa do título, foi então, porque isso exige tempo, exige muita investigação e ir outra vez aos percursos que elas fizeram. Há muita coisa que eu sei porque ela me foi contando, mas há muita coisa que eu precisava de voltar a Castelo Branco, por exemplo, ter a certidão de nascimento dela, ter algumas coisas que são importantes para um trabalho desta natureza, voltar à minha terra, Angola, onde nasceram os filhos dela, né? E onde ela fez a sua casa, né? E onde ela se sentia como dona daquele mesmo lugar. Eu nunca fui capaz de estar à altura, não é? Para escrever, para responder a um tal desafio, mas ela disse tudo, vai ser isto, sobre estas pessoas e tem este título, não é? Mas consegue ter esse olhar para a sua história e para a história das mulheres da sua família como sendo de pouca sorte? Quer dizer, não o mesmo olhar que a minha avó, não é? Eu por exemplo, considero-me, pelos amigos que tenho, pelas experiências todas que a vida me deu a viver, pelos alunos que me passaram pelas mãos, pelos livros que li, etc. Eu considero-me uma mulher de muita sorte, né? Pela filha que tenho, pelo neto que tenho, tudo isso. Mas a minha avó achava que todas nós tínhamos uma parte da vida, não é? Que poderia caber nessa categoria das mulheres da pouca sorte, não é? Todas nós tínhamos tido maridos que morrem cedo, não é? O meu avô morreu 2 ou 3 anos depois de chegar a Angola, portanto, deixando a minha avó já com
com 4 filhos. Ela depois voltou a casar e o segundo marido teve uma doença que o diminuiu bastante, mas os filhos continuaram a aparecer, não é? E foi a minha avó sozinha que tomou conta desses filhos todos. E em relação à minha mãe, ela achava que a minha mãe não tinha tido a vida a que tinha direito, não é? Que tinha tido muitos problemas na sua vida, muito sofrimento, muita falta de conforto, não é? E que a minha mãe era uma mulher que merecia esse tipo de conforto. E que a outra minha avó, não é? Tinha morrido cedo demais, não é? E, portanto, ela achava que isso eram indícios de pouca sorte, hein? E que eu tinha a obrigação de contar. Acabou de dizer, tem uma filha e também tem um neto. É um neto? Um neto. Que idade é que tem o neto? 13. 13. Assim que o neto chega, que influência é que acaba por ter na sua escrita? Teve alguma influência? Sim, as coisas estão todas ligadas, não é? E ele teve sobretudo uma grande influência na minha vida, não é? Eu queria que todos os momentos que eu estive com ele, não é? Todos os momentos em que podia estar com ele fossem eternos, não é? Isso a pessoa muda de vida outra vez, não é? E eu não estou a inventar nada, isto já está escrito, foi escrito por grandes escritoras brasileiras, por exemplo, que é como se uma pessoa não faz nada, não teve trabalho nenhum e de repente cai-nos no colo, não é? Um presente, não é? Uma estrelinha, qualquer coisa, e connosco é só essa parte boa, não é? Não temos que os educar, não temos que ralhar, não temos nada, é só o bom. Não é? Portanto, é evidente que a minha vida mudou. Há 13 anos que vem mudando e que eu aproveito cada momento com ele como se fosse único. E é, não é? Há algum poema dedicado ao seu neto? Eu acho que tanto o meu neto como a minha filha, às vezes, talvez eles tenham a sensação de que não há muitos poemas que lhes são dedicados, não é? Mas eu tenho um livro dedicado à minha filha e tenho um poema já dedicado ao meu neto, né? Mas isso é na brincadeira, brincadeiras de família que eu já tu não escreves nada para nós, não sei. Mas quer dizer, há muita coisa que eu escrevi depois do nascimento dele e que de uma maneira direta ou indireta tem a ver com essa nova vontade de viver, alegria de viver, não é? E a sua filha chama-se Ana. Foi uma escolha, imagino eu, que bastante intencional. É verdade, mas que não tem a ver com o meu nome. A minha filha nasce no ano a seguir à independência. E nesse ano, todas as minhas amigas ficaram grávidas, tiveram filhos e filhas, etc. E houve era um momento de grandes construções identitárias, né? Angola era nova, toda a gente... E eu lembro-me de amigas minhas andarem à procura, consultarem falantes das diferentes línguas banto para darem nomes aos seus filhos inspirados nessas mesmas línguas banto. E eu sempre disse que achava que eu não conhecia a língua, onde eu não me atrevia a dar um nome cujos sentidos maiores eu não dominava. E, portanto, ela iria ter um nome simples, que não criasse problemas quando entrasse para a escola, e como professora disse logo, não, é o nome mais fácil. Ela vai ter 3 nomes, Ana, que é o seu nome, o nome da mãe e o nome do pai, mais nada, não é?
o que mais tarde, naquela fase em que as miúdas se revoltam, me conduziu que muitas vezes chegasse a casa, sou a única pessoa da minha escola que só tem 3 nomes. Toda a gente tem. Eu só tenho 3 nomes. Normalmente o segundo nome é sempre para o raspanete, não é? Para ver aquele espaço para a mãe respirar, não é? É o que se costuma dizer. Mas imagino também que esse tenha sido um grande rito de passagem na sua vida, não é? A questão da maternidade. Em que fase é que sente que está neste momento, também pensando aqui no Prémio Camões que acaba de receber, em que fase é que sente que está? Bom, sabe que tudo isto tem um certo sabor a finitude. Eu já tenho uma certa idade. Aliás, as mulheres da minha geração, a maioria das mulheres da minha geração e da Willa, a quem eu poderia prestar um tributo, elas já não estão vivas. E, portanto, esse sabor a finitude, a fim de qualquer coisa, tem-me acompanhado ultimamente. Já se tinha manifestado no momento em que na universidade, na Faculdade de Letras, me fizeram uma homenagem, né? E eu achei que aquilo tinha um sabor afim, pronto, ao mesmo tempo comovente e curioso, mas enfim. Por outro lado, eu tenho muita vontade de agora finalmente ter alguma possibilidade financeira de não fazer os milhentos trabalhos que faço e poder sentar-me a escrever as coisas que tenho para escrever, para acabar, compromissos que assumi e ainda não cumpri. Por isso, se eu for capaz e se as coisas se conjugarem, não é? Vai ser muito bom para mim. Vai ser bom poder finalmente descansar um pouco. E tem sido reconhecida na rua? Olha, é muito curioso porque eu tenho uma relação muito, muito engraçada com as vizinhas do meu bairro, que são pessoas mais velhas e que eu muitas vezes vejo tristes, muito sozinhas, né? E sempre que posso dou uma palavrinha, um cumprimento, e é muito engraçado da cara de espanto com que elas agora me olham e eu vi uma pessoa tão parecida consigo na televisão. Pois é, e eu não desfaço este pequeno equívoco, mas de resto a vida continua normal, né? Muito normal. Antes de começarmos a gravar, estávamos, tanto eu como a Paula, a sentir-nos muito, muito honradas por estar perante a sua presença, que é de uma humildade, de um carinho, de um cuidado, que acaba por ser também uma grande lição. E eu, entretanto, fiz-lhe a pergunta se o síndrome da impostora, se há uma altura da vida que o síndrome da impostora deixa de estar presente, principalmente em nós mulheres. E gostaria que partilhasse a sua resposta. Não, não deixa. Isso vai estar connosco até ao fim da vida e eu acho que é bom. É bom porque é sinónimo que há sempre qualquer coisa a melhorar, não é? Mesmo no nosso trabalho. E esse risco, corremos esse risco e essa ideia de que, mas para que tanta coisa se afinal eu não fiz mais nada a não ser cumprir a minha obrigação, não é? Por exemplo, há muito pouco tempo no meu país eu tive uma medalha e eu interroguei-me, mas porquê? Não é? Se eu só fiz aquilo que um bom funcionário público, alguém com responsabilidades, alguém que não aceita muito bem certas coisas e que reage contra elas e resiste, eu só fiz o que tinha a fazer e portanto não entendi muito bem, mas pronto, não, isso vai acompanhar-nos sempre até ao fim da vida. Eu fiquei com uma curiosidade.
Porque eu já sabia do teatro, da música não. Pois, cantar. exatamente. Em que fase da vida é que veio, é que esse talento se expressou e se porventura até terá dado espetáculos? Isto aconteceu? De canto, Sim. nunca dei espetáculos, mas participei nos grupos de teatro do Lubango, quer no tempo em que estava no liceu e na faculdade. Tivemos um grupo de teatro, ensinámos a Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto, escritor brasileiro, e dissemos poesia. Por exemplo, dissemos Agostinho Neto, António Jacinto. Naquela altura só não dizíamos o nome do poeta. Vou dizer um poema de um poeta angolano, tal, não é? Até que o grupo foi mesmo proibido pela faculdade. Agora, cantar em público, não. Agora, em longas viagens que eu fiz, por exemplo, com o meu pai, eu aprendi de cor as canções todas do Frank Sinatra para cantar para o meu pai não dormir, porque o meu pai adormecia ao volante. E então eu vinha a cantar todo o tempo no Jeep, pelas longas viagens que nós fazíamos. E quando estava com os meus irmãos também cantava, e no liceu, no intervalo, também cantava, e gostava muito de cantar. Depois um problema físico, um problema de tiroide, tirou-me esse pio, não é? Ficaram outros. Felizmente posso falar, posso escrever, não é? Mas, Felizmente para nós. Podes escrever. Ana, o amor é mais um lugar de revelação ou de cura? Bom, eu acho que é os dois, não é? É um lugar de revelação porque nós descobrimos tanta coisa, não é? Não só na outra pessoa, na pessoa amada, não é? Seja ela quem for, descobrimos tanta coisa, como esse estado, não é? Esse estado de paixão, de entrega e tudo, nos leva a olhar o mundo à volta com uma outra delicadeza, com uma outra intensidade. Parece que as flores são mais flores, os rios são mais transparentes, coisas que nós passávamos e que não sabíamos que existiam, passam a ter uma existência intensa, às vezes até feroz, não é? Porque de repente somos confrontados com a beleza de um pôr do sol. Quando havia pôr do sol, aliás nem se deve dizer pôr do sol, porque o sol estava lá quietinho, mas pronto, havia pôr do sol e nascer do sol todos os dias e nem tínhamos dado conta. De repente aquele estado cria-nos uma visão do mundo que não era a visão habitual do mundo. A cura tem vários aspectos, não é? Porque há situações que o amor alivia, não é? Que o amor suaviza, não é? Mas também há situações que depois ficam como feridas, não é? Difíceis e terríveis, impossíveis de curar, não é? Portanto, é terrível, não é? O amor daria um tratado, né? E eu não sou capaz, não tenho essa capacidade, não. Eu gosto de falar dele nos poemas, né? Do amor e do desamor, né? Porque as duas coisas acontecem-nos e, portanto, são matéria de poesia, né? Mas, assim, fazer um grande tratado sobre a cura, né? Eu já encontrei outras possibilidades de cura. Por exemplo, na assistência que certas mulheres fazem a outros, no cuidar, não é? Que às vezes na relação de amor não existe, não é? O gesto de cuidar é realmente um hábito de cura que é de uma dimensão fantástica, não é? Ah, que bonito. Eu acho que assim vamos mesmo... Com amor, com cuidado, com cura. Acho que é a forma excelente de nós terminarmos este encontro. É mesmo um gosto enorme ouvi-la sempre. Nunca me cansarei de a escutar nas inúmeras entrevistas que tem dado. Também de a ler. Mais uma vez agradeço
e é mesmo com profunda gratidão que a recebemos aqui nesta nossa casa de afetos, como nós chamamos, grata, ou como diz na minha terra, Canimamo. Na minha terra e na minha região seria Baqueto. Baqueto. Mas eu não, como já disse, não falo a língua. Mais conhecido em toda a Angola seria Sakidila. Mas obrigado também é bom e é bonito. E obrigada por me terem convidado, e eu desejo que continuem a resistir. Porque essa é a palavra, resistir. Obrigada. Grata por nos ajudar também a resistir. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de Nuno Fox, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. E eu sou a Paula Cardoso. E estamos de volta na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com. O Tribeca Festival Lisboa está de volta com grandes conversas. Giancarlo Esposito com Albano Jerónimo e Eddie Falco. Time teatral com Daniela Roy e muito mais. 3 dias de talks, filmes e podcasts. De 30 de outubro a 1 de novembro. Compra já o teu bilhete em tribecalisboa.pt. Com apoio BetClick, Mel, Toyota e Vila Moura.